Pois muito bem, primeiramente, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui de novo para a gente conversar um pouquinho. Boa tarde, José. A gente está aqui um pouquinho hoje para conversar sobre prática civil e prática constitucional, com esse ambiente lindo aqui de fundo, né? Que é para dar uma sensação de que a gente está fora de casa, pelo menos. Acho que vocês estão vendo que aqui em São Paulo está muito frio hoje. Então, quem sabe com esse solzinho aqui dá uma animada, né? Eu vou começar a nossa aula falando sobre cumprimento de sentença, tá? Que é uma das peças aí obrigatórias do estágio supervisionado de vocês. Quando a gente fala de cumprimento de sentença, a gente precisa verificar que ela é uma peça um tanto quanto tranquila, tá? A gente não tem aí maiores dificuldades na confecção dessa peça de cumprimento de sentença. O que a gente precisa entender, na verdade, é como que a gente chega no cumprimento de sentença, né? Eu acho que essa é uma informação muito mais importante de como que a gente chega nesse cumprimento do que com relação à confecção da peça, porque a confecção da peça realmente é uma coisa bem tranquila de ser realizada. Quando a gente fala de cumprimento de sentença, então, quando a gente conversa sobre cumprimento de sentença, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que já foram esgotados todos os recursos que eram cabíveis para uma eventual rediscussão do mérito, né? Então, e que pode ser considerada uma fase do processo judicial. A gente precisa entender que um processo ele é dividido por fases. Quando eu falo que o processo é dividido por fases, a gente precisa enxergar que a gente tem fase postulatória, que envolve lá a parte de petição inicial, audiência de conciliação, contestação e uma fase saneadora. Posteriormente, a gente entra lá numa fase probatória, então é onde a gente tem a fase de instrução e a produção de provas. Depois disso, a gente entra numa fase decisória, que é quando a gente tem lá uma sentença, que então vai colocar fim a essa fase de conhecimento. Posteriormente, a gente entra numa fase recursal, então é quando a gente busca em segunda instância uma eventual reforma, uma eventual anulação dessa decisão de primeiro grau. E com isso a gente tem coisa julgada, né? Então, a partir do momento que eu passei ali pela fase recursal, e aí a partir do momento que eu já tenho, então, esse recurso, essa decisão desse recurso, que é o acórdão, com isso, a gente, então, passa a dizer que não cabe mais nenhum tipo de recurso, né? Então, estão esgotados aí os recursos para eventual rediscussão do mérito. Então, quando eu chego nessa fase de cumprimento de sentença, a minha intenção no cumprimento de sentença não é mais discutir quem está certo ou quem está errado, né? A minha fase aqui não é mais discutir se eu tenho autor ou réu. A minha fase aqui ela cabe realmente ao cumprimento, ou seja, a exigir que seja cumprido aquilo que foi determinado ali quando se encerrou a fase de conhecimento. Então, muitos doutrinadores chamam o cumprimento de sentença de uma fase, né? Então, é uma nova fase processual que nós chamamos de cumprimento de sentença dessa fase. E a intenção desse cumprimento de sentença é satisfazer aquele direito que foi reconhecido durante a fase de conhecimento. Eu acho que isso é o que é o mais importante para se entender, né? Antes da gente analisar como que essa peça, como que essa petição
do cumprimento de sentença é feita. A gente precisa fazer aí uma localização dessa peça no tempo e no espaço processual. Quando eu falo de um cumprimento de sentença, é onde a gente entra nas características de penhora, né? Quando que acontece a penhora? A penhora, ela acontece quando esse cumprimento de sentença, ele não é cumprido de forma voluntária. Então, a partir do momento que eu tenho uma sentença e essa sentença não venha a ser cumprida de forma voluntária, então eu vou poder falar aí da existência de um cumprimento de sentença. Se por algum motivo aquele que foi condenado cumprir com as suas obrigações, eu não preciso falar da existência de um cumprimento, né? Porque a obrigação já foi quitada. Agora, se isso não acontecer de forma espontânea, dentro desse prazo de 15 dias, então a gente começa a falar aí da fase de cumprimento de sentença, com os devidos pedidos de penhora, né? De dinheiro e de contas bancárias do devedor, podendo essa penhora ser estendida a outros bens, né? Então, podendo essa penhora ser estendida a todo o patrimônio deste, então, executado que não cumpriu com a sentença de forma espontânea. Como que funciona a questão da penhora, né? A penhora, ela vem acontecer por uma satisfação do crédito do credor, e aí essa penhora, ela pode ser feita de forma online. Então, quando o juiz pede automaticamente a penhora do dinheiro dentro aí da conta do executado, então dentro de aplicações financeiras por meio de sistema eletrônico. Então, a gente tem aí a característica da penhora online. A gente também tem a característica da constrição de valores de penhoras e de arresto dentro do patrimônio do executado. Então, eu posso pedir penhora de bens, por exemplo, penhora de casa. A gente sabe que existem bens que eles têm lá a característica da impenhorabilidade, né? Como, por exemplo, o eventual bem de família. Mas outros bens, eles são passíveis de penhora. Então, por exemplo, uma casa de veraneio, um carro, dinheiro em conta bancária, esses bens são passíveis de penhora para a quitação de uma eventual dívida existente, né? E além disso, a gente tem também aí a possibilidade da negativação do nome do devedor, né? Então, se mesmo com os pedidos de penhora essa dívida não for quitada, a gente pode falar aí também da negativação do nome daquele que está devendo. O juiz, o Poder Judiciário, dá sempre prioridade para uma penhora online. Por que da prioridade da penhora online? Porque o dinheiro, né, o valor em espécie, vamos dizer assim, é sempre mais vantajoso ao exequente, né? É sempre mais importante receber esse valor em espécie. Mas não sendo possível isso, a gente pode, então, adentrar ao patrimônio do executado. Então, na ação, na petição de cumprimento de sentença, a primeira coisa que a gente precisa verificar é que essa petição, ela vai ser, então, endereçada ao juiz que proferiu sentença. Na cível, diferente do que acontece no penal, nós não temos um juiz para a execução, né? Lá no penal, a gente tem o juiz da execução penal. Aqui, a gente não tem isso. Aqui, o mesmo juiz que mandou, o mesmo juiz que proferiu sentença, é o juiz que vai fazer a execução, né? Então, é isso que a gente precisa verificar. Então, o mesmo juiz que proferiu lá a sentença de primeiro grau é o juiz que vai proferir, é o juiz que vai acompanhar esse cumprimento de sentença. Então, se o seu processo correu, por exemplo, na segunda vara cível de São Bernardo, para onde você vai endereçar esse cumprimento de sentença? Esse cumprimento de sentença vai ser endereçado
para a segunda vara civil de São Bernardo, na verdade, porque é o juiz que proferiu, então, a decisão, né? É o juiz que deu, então, a sentença. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. Outra coisa que precisa ser verificado é que na sentença a gente precisa fixar o valor para pagamento, né? Então, quando a gente requer esse início de cumprimento de sentença, eu preciso fixar qual que é o valor que precisa ser pago. Então, para isso, eu preciso passar pelas questões de juros, de correção monetária. Eu preciso verificar se essa sentença pede que essa correção aconteça da citação ou da propositura de ação. Então, são duas datas diferentes, né? Eu vou fazer a minha atualização de quando eu fiz a propositura de ação, ou eu vou fazer a minha atualização de quando o meu réu foi citado. E quem vai determinar isso é o juiz, né? É o juiz que vai determinar desde quando você vai fazer aí a sua atualização. Quando o executado ele é intimado, quando ele recebe a intimação, aí aqui é um outro detalhe muito importante. Por qual motivo que o executado ele é intimado e não citado, né? Ele é intimado uma vez que a legislação diz que esse processo ele é um processo sincrético. Então, dentro do mesmo processo, eu tenho a fase de conhecimento, eu tenho o encerramento dessa fase por meio de sentença e eu tenho o começo da fase de cumprimento de sentença. Então, não tem por que eu citar o réu, uma vez que ele já tem conhecimento do processo. Então, na verdade, ele precisa ser intimado do início da fase de cumprimento de sentença, né? Isso é uma coisa importante aí a se lembrar. Então, sempre que a gente falar de cumprimento de sentença, você não vai pedir a citação do réu. Sempre que a gente falar de cumprimento de sentença, o que você vai pedir é que o réu seja intimado. Intimado a quê? Intimado ao pagamento, né? Então, o que você vai pedir é que ele seja intimado ao pagamento. Pagamento voluntário no prazo de 15 dias é o seu pedido, né? Então, o seu pedido vai ser lá, considerando o exposto, requer que o executado seja intimado ao pagamento do valor X no prazo de 15 dias, né? E sob pena de ser somado multa de 10% e mais honorários advocatícios também de 10%. Então, o executado ele tem duas possibilidades, né? O executado tem um prazo de 15 dias para pagamento voluntário dessa sentença, tá? Como ele tem prazo de 15 dias para apresentar eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Por que o executado apresenta a impugnação? Porque, às vezes, o executado ele não concorda com o valor que foi apresentado. Às vezes, o executado ele não concorda com os juros que foi aplicado. Então, por esse motivo, a gente vai falar de uma impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Isso é uma coisa importante aí que parte do executado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses prazos, né? O executado, quando ele é intimado, ele tem 15 dias para pagar de forma espontânea. Não sendo realizado em 15 dias o pagamento de forma espontânea, ele tem 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, ciente de que pode vir a surgir essa aplicação de multa. Se nesses 15 dias do pagamento de forma espontânea ele não pagar, né? Então, ele só pagar de forma parcial, esses 10% vão incidir sobre os valores que ainda não foram quitados, que é a observação que eu coloquei aqui, né? Então, ele tem 15 dias para pagamento voluntário, depois ele tem mais 15 dias para eventual impugnação, mas já contando dessas multas. Agora, vamos supor que ele faça um pagamento parcial, então que ele só pague metade da dívida.
a outra metade vai incidir essa multa aqui de 10% de multa e 10% de honorários, tá? E o não pagamento voluntário também pode existir a expedição imediata do mandado de penhora. O que seria esse mandado de penhora? O não pagamento voluntário por parte do... O pagamento voluntário... O pagamento não feito de forma voluntária por parte do executado pode vir a gerar o mandado de penhora, tá? E esse mandado de penhora trata-se do quê? De avaliar quais são os bens existentes do executado para que, então, esses bens possam vir a suprir a dívida, tá? Então, para deixar assim muito claro, né? O executado, ele não é citado, o executado, ele é intimado, porque trata-se de um processo sincrético. Dessa intimação, ele tem 15 dias para um pagamento voluntário. Não sendo feito esse pagamento de forma voluntária, automaticamente ele tem, então, 15 dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, estando ciente aí de eventuais aplicações de multa, tá? Ele pode pagar de forma parcial, mas ciente de que o débito que ainda ficar também vai existir essa aplicação de multa. E do não pagamento voluntário pode ensejar aí um mandado de penhora, né? Mandado de penhora com relação ao patrimônio do executado para a quitação do débito. Então, a gente tem aqui, né, um pagamento voluntário que pode ser realizado dentro de um prazo de 15 dias para evitar a incidência de multa, tá? Se não ocorrer nesse prazo de 15 dias, as multas serão aplicadas, tá bom? E eu posso ter uma impugnação ao cumprimento dessa sentença no prazo de 15 dias esses posteriores ao prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Então, eu tenho 15 dias para pagamento voluntário, tá? No 16º dia, começa a se contar 15 dias para eventual impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Então, quando eu falo de cumprimento de sentença, quando a gente trabalha com as características do cumprimento de sentença, quando a gente trabalha com as características do cumprimento de sentença, a gente precisa sempre ter em mente esses pontos principais, né? Então, quais são esses pontos principais? É entender que o executado, ele vai ser intimado, né? Então, ele não vai ser aí citado, uma vez que a gente está trabalhando num processo sincrético. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa observar. Segunda coisa que a gente precisa observar é esse prazo de 15 dias para pagamento de forma voluntária. Não existindo esse pagamento de forma voluntária, 15 dias para uma eventual impugnação, mas não se esquecendo da possibilidade dessa aplicação de multa. Então, como que ficaria, se a gente fosse pensar, como que poderia ser uma peça de cumprimento de sentença? Nós teríamos um endereçamento, que é para o próprio juiz que sentenciou, o número de processo, um preâmbulo curto, né? Então, assim, só o nome do exequente, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face do executado, vem apresentar cumprimento de sentença, né? Um breve resumo da sentença, onde determina lá o que precisa ser pago e como deve ser pago, qual é o valor que deve ser pago, né? E a título de pedidos, a gente trabalharia lá com o pedido do pagamento sob pena de penhora. Agora, a gente precisa pensar que às vezes a gente tem que fazer um cumprimento de sentença de uma ação de alimentos, né?
O cumprimento de sentença da ação de alimentos, ele segue aí o mesmo, a título de petição, ele segue as mesmas características, né? Endereçamento, número de processo, preâmbulo, informar de que o executado não efetuou o pagamento, então por esse motivo que a gente está fazendo o cumprimento de sentença. Agora, o que a gente precisa observar no cumprimento de sentença da ação de alimentos é que a ação de alimentos, ela permite 2 tipos de execução, né? Ela permite que seja feito o cumprimento de sentença obrigando o réu a pagar, como ela também permite que seja feito o pedido de prisão. Então, o CPC trabalha com essas 2 possibilidades. O CPC trabalha com a possibilidade de que o exequente entre com o cumprimento de sentença, falando na obrigatoriedade do pagamento dos alimentos e pedindo eventual penhora, tá? Como o exequente pode mover, então, o cumprimento de sentença na ação de alimentos, pedindo a prisão do executado, tá? Aí precisa ser observada qual das 2 formas que vai ser seguida. Se a gente vai pedir apenas o cumprimento de sentença com o pagamento da dívida, ou se a gente vai trabalhar numa característica de prisão. Então, quando a gente fala de cumprimento de sentença dentro do processo, da ação de alimentos, é a única ação que autoriza que seja feita esse pedido de prisão civil. A única possibilidade de prisão civil que a gente tem hoje em dia é no processo de alimentos. Nós não temos outro tipo de prisão civil, tá? Então, a ação de alimentos é uma ação simples aí de ser feita. Ela não é uma petição longa, né? É uma petição que com 2, 3 laudas no máximo aí, essa petição ela tá realizada, né? E ela é resumida a isso, a pedir que o executado faça a quitação dos valores apresentados em sentença. A gente não pode esquecer que o executado pode ter lá benefícios da justiça gratuita. Os benefícios da justiça gratuita envolvem as características de custas processuais. Os benefícios da justiça gratuita não envolvem aí a situação de pagamento de sentença, tá? Então, isso também é uma coisa importante de ser verificada. Verificar se existe esse pedido aí de benefícios da justiça gratuita, tá? Tudo bem com relação ao cumprimento de sentença? Ficou alguma dúvida? Professora, quando ele paga, como eu posso dizer, voluntariamente, e aí ele pode depois, como chama? Entrar lá, a segunda parte, que eu esqueci o nome. Ele pagou, então, mas é a Valéria que está falando. Impugnar. Isso. Impugnar, isso, essa palavra. É a Valéria que está falando, né? Isso. Tá. Valéria, quando ele faz o pagamento de forma voluntária, presume-se que ele está pagando a totalidade, tá? Se ele fez o pagamento total, não tem o porquê de se falar de uma eventual impugnação, né? Então, a gente precisa verificar aí com relação a isso, se vai ser feita a impugnação ou se vai ser feita o pagamento de forma voluntária, tá? Porque quando então, você impugna, é porque você não concorda com alguma coisa. Entendeu? Então, ou ele faz o pagamento voluntário, ou ele impugna. Ou ele impugna, isso. Ah, tá. Tá? Porque a partir do momento que ele faz o pagamento voluntário, acaba-se o processo. Ele está concordando, né? Isso. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Mais alguém com relação ao cumprimento de sentença? Alguma dúvida? O cumprimento de sentença ele é bem tranquilo de ser feito, não requer aí muita
muitas características. Bem, já que ninguém tem nenhum problema com cumprimento de sentença, vamos começar no agravo de instrumento, então. Posso partir para o agravo? Pode. Posso? Então, vamos lá. Quando a gente fala de agravo de instrumento, deixa eu aumentar aqui. Quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente precisa lembrar que agravo de instrumento é um tipo de recurso, né? Então, ele está no rol do recurso. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né? Que o agravo de instrumento, ele está lá dentro do rol dos recursos que o CPC possui. Agora, a gente precisa lembrar quando cabe agravo de instrumento, né? A gente tem um rol taxativo para isso. A gente tem o rol do 1015, aonde o 1015 determina quais são os motivos pelo qual é possível que seja apresentado, que seja interposto agravo de instrumento. Então, o rol do 1015, a gente trabalha aí com um rol taxativo, tá? O que não constar do rol do 1015, quando a gente conversou de apelação, a gente verificou que aquilo que não consta do rol do 1015 pode ser apresentado em eventual preliminar de apelação, tá? Então, vamos verificar aqui algumas situações de agravo de instrumento. Primeira coisa que a gente precisa entender é que agravo de instrumento ele cabe de decisão interlocutória, tá? Decisão interlocutória é aquela que não analisa mérito e não coloca fim ao processo. Então, é a primeira observação que a gente tem. E a gente tem um rol taxativo do 1015, tá? Então, se porventura a sua situação não estiver no rol taxativo do 1015, nós não vamos falar em agravo de instrumento, nós vamos falar aí em preliminar de apelação. A gente tem ciência que atualmente existem diversas jurisprudências se discutindo essa questão da taxatividade do rol do 1015, né? Até que ponto esse rol ele realmente pode ser considerado taxativo? Até que ponto que a gente não pode falar num rol exemplificativo, né? Então, nós temos aí diversas jurisprudências nesse sentido, de situações que não pode ser aguardado uma análise de preliminar de apelação para se discutir aquele ponto, né? Mas no caso da prática aqui, que a gente está estudando aí para um eventual exame de ordem, a gente tem que trabalhar com um rol taxativo do 1015, tá? Então, sempre que eu tiver uma decisão interlocutória que se encaixe no rol taxativo do 1015, nós estaremos falando, então, de agravo de instrumento. Eu acho que isso é um ponto importante a ser lembrado. Outra coisa que a gente precisa ver, então, é esse rol do 1015, né? O que esse rol do 1015 permite? Então, cabe agravo contra decisões interlocutórias de tutela, de mérito do processo, de rejeição da alegação da convenção de arbitragem, de incidente e desconsideração da personalidade jurídica, de rejeição do pedido da gratuidade, o acolhimento de sua revogação, da exibição ou posse de documento, da exclusão de litisconsorte, da rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, da admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros, da concessão, modificação, revogação de efeito suspensivo aos embargos da execução, da restribuição do ônus da prova ou outros casos expressamente previstos na própria legislação. Então, nós temos casos espalhados pela própria lei que determina que naquela situação vai ser possível agravo de instrumento, e a gente vai ver essas situações daqui a pouquinho. Então, ele cabe contra decisões interlocutórias que são proferidas na liquidação de sentença,
no próprio cumprimento de sentença, na execução e no procedimento especial do inventário. Então, sempre que eu tiver uma decisão interlocutória, eu vou estar falando desse agravo de instrumento. Então, a gente precisa lembrar o que é decisão interlocutória. Isso é o mais importante. Lembrar que decisão interlocutória não é sentença. Lembrar que decisão interlocutória não coloca fim ao processo. Lembrar que decisão interlocutória ela faz uma análise apenas de um ponto processual. E aquilo ali não é um fim de processo, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, porque de sentença, o que se cabe é apelação, né? Na existência de uma sentença que coloca fim à fase cognitiva ou à fase de execução, a gente vai trabalhar com uma apelação. Agora, aquilo que não coloca fim ao processo não é um apelo, não é uma sentença. Então, logo, não cabe apelação. É uma decisão interlocutória e de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento do artigo 1015. Além das hipóteses do 1015, como eu disse, a gente tem outras decisões, outros artigos que determinam aí que nessas situações a gente também pode falar de agravo. Então, contra a chamada interlocutória de mérito, que é a sentença que extingue parcialmente o feito sem a apreciação do pedido do autor. Então, quando a gente verifica aí uma eventual sentença que nem analisa pedido, então uma inépcia de inicial, por exemplo, a gente já pode falar de um agravo. Contra a sentença de mérito de forma parcial, então eu não analisei o mérito na integralidade, eu analisei apenas uma parte. Contra a decisão que indefere pedido de distinção de processo sobrestado, em incidente de recursos repetitivos, quando o processo estiver em primeiro grau. Esses incidentes de recursos repetitivos são ações idênticas discutindo as mesmas situações. A gente teve uma situação parecida há um tempo atrás, quando se discutiu as situações do fundo de garantia, né? Aqueles reajustes do fundo de garantia. Nós tivemos várias ações se discutindo o reajuste do fundo de garantia. Então, dessa forma, nós tínhamos várias ações idênticas. O que foi feito? Parou-se, né? Suspendeu-se essa ação, uma ação subiu, aguardaram-se, então, as decisões das instâncias superiores e essas decisões automaticamente refletiram nos processos que ainda estavam em primeiro grau. Então, contra a decisão que indefere o pedido de distinção do processo sobrestado em incidente de recurso repetitivo, ou seja, dessas várias ações que são idênticas, a gente também vai poder falar da existência de agravo de instrumento. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias. 15 dias a contar do quê? 15 dias a contar da intimação da decisão interlocutória, tá? Então, a gente vai contar 15 dias da decisão que... Da decisão, não, perdão. A gente vai contar 15 dias da intimação da decisão interlocutória, tá? Então, se eu fui intimada, por exemplo, se eu for intimada segunda-feira de uma decisão interlocutória, eu passo a ter o prazo de 15 dias para apresentação de agravo. Agravo é um recurso interposto diretamente ao tribunal, tá? Então, ele não vai passar pelo juiz do ACO para depois ir para o juiz de quem? Ele é apresentado diretamente no tribunal competente, tá? Então, se quem proferiu a decisão interlocutória foi o juiz, por exemplo, da Vara Cível de São Caetano do Sul, eu vou interpor agravo de instrumentos diretamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Se quem desfez a decisão interlocutória é uma Vara Cível de Pernambuco, automaticamente esse agravo de instrumento vai ser discutido no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Então, o agravo ele é interposto diretamente ao tribunal, tá? Sendo apresentado o agravo de instrumento, a parte contrária vai ter prazo de 15 dias para apresentar contraminuta do agravo de instrumento. Uma coisa que é importante a gente verificar aqui, né? Que recebido o agravo no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do 932, o relator, no prazo de 5 dias, pede para que a parte contrária seja intimada para apresentar contraminuta, tá? Fazendo prevalecer, então, aí os benefícios do contraditório e da ampla defesa. Então, 15 dias para a interposição do agravo diretamente ao tribunal e depois 15 dias para a apresentação de contraminuta do agravo, também diretamente ao tribunal. O agravo, ele possui custas a serem pagas, tá? Então, a gente precisa lá dar uma olhadinha na tabela do Tribunal de Justiça para verificar qual que é o valor dessas custas. E a legislação fala do porte de retorno. Esse porte de retorno envolve os processos que são físicos, tá? Porque tem aí o leve trás do processo. Nos processos digitais, a gente não fala em porte de retorno, tá? A gente fala apenas do pagamento de custas, e aí a gente precisa verificar o site do tribunal onde esse processo vai ser interposto, onde esse agravo vai ser interposto, para se verificar o pagamento, então, para se verificar qual que é o valor dessas custas, tá? Tudo bem até aqui, Valéria? Tudo bem. Tá bom. Seguindo em frente. O efeito do agravo, ele é um efeito devolutivo, tá? Exceto nas características do 1019. Então, é recebido o agravo no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do 932, o relator, nos 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir ainda uma antecipação de tutela e a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. O que seria essa antecipação de tutela, né? Quando a gente apresenta um agravo de instrumento, a gente viu que a gente pode apresentar agravo de instrumento de tutela provisória, né? Então, do indeferimento de tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Numa situação onde eu não tenho tempo hábil de aguardar esse trânsito em julgado, essa análise de mérito, porque eu preciso com urgência dessa tutela antecipada, eu posso falar dessa tutela no próprio agravo, tá? E a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Os requisitos usuais da tutela provisória é a boa fundamentação e o perigo da demora, né? Então, o famoso fumus boniuris e periculo in mora. Porque a espera para essa análise de mérito pode vir a gerar um dano grave ou de difícil reparação. Esse efeito suspensivo, então, como que ele funciona? Se a decisão de primeiro grau for positiva, né, então for procedente, ou seja, o juiz conceder a tutela pleiteada pelo autor, o réu apresenta agravo, pleiteando a suspensão dos efeitos daquela decisão. Então, vamos pensar no seguinte: eu apresento um agravo de instrumento, tendo em vista que o meu pedido de tutela antecipada para entrega de medicamentos foi negado, ok? E aí, o que acontece? O juiz nega a minha tutela. Se ele nega a minha tutela, eu vou trabalhar aqui, ó, antecipação de tutela recursal. Então, se a decisão de primeiro grau for negativa, se o juiz negar a minha liminar, o que eu vou pedir no meu agravo? Que a antecipação de tutela aconteça, tá? Se a minha tutela for aceita, o que o réu vai pedir nesse agravo? O efeito suspensivo. E o que seria esse efeito suspensivo? Pois bem, juiz,
o senhor determinou que eu cumpra a tutela, mas eu quero suspender isso até que seja feita a análise do agravo de instrumento. Então, eu peço ao tribunal que suspenda o cumprimento da tutela enquanto se analisa o agravo de instrumento que está sendo pedido. A interposição desse agravo de instrumento, como eu disse, ela é feita diretamente ao tribunal. Então, o endereçamento dela é ao tribunal. Ela não passa pelo juízo ACO. Ela é direcionada e interposta diretamente ao adquém, tá? Uma coisa que a gente precisa ver é que essa peça precisa constar os nomes das partes, as exposições do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou da invalidação da sentença e o nome e endereço completos dos advogados constantes do processo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque como o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal, o tribunal não tem os dados das partes. Logo, o tribunal não tem, por exemplo, o endereço de quem está recebendo o agravo, né? Então, por esse motivo, aquele que interpõe agravo tem que levar essas informações todas ao tribunal, porque o processo não vai junto, né? A única coisa que a única coisa que acontece é o envio desse agravo, né? Então, é uma petição e nessa petição a gente possui aí outros documentos que vão juntos, tá? E aí a gente vai ver as peças obrigatórias e as peças facultativas que precisam ser apresentadas, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professora, eu não entendi direito. O quê? Ai, eu estou meio confusa. Quando você falou do réu lá e do autor, que é agravo de instrumento, eu não entendi a diferença. Não entendi. Tá, vamos lá. Funciona assim, ó. Vamos pensar que eu, Juliana, proponho uma ação em face do plano de saúde, solicitando ao plano de saúde um pedido de internação por uma questão de urgência, tudo bem? Então, eu proponho a ação com um pedido de tutela para que já seja verificada a análise da internação, informando ao juiz que eu não tenho condições de aguardar uma análise de mérito, porque eu preciso dessa internação neste momento. Se o juiz de primeiro grau falar para mim o seguinte no processo: não concedo a tutela, pois eu vou aguardar a análise de mérito, concorda comigo que a minha tutela foi negada? Sim. Da não concessão de tutela, gera-se uma decisão interlocutória, porque não se analisou o mérito, concorda? Sim, entendi. Disso apresenta-se agravo. Agravo, beleza. Nesse agravo, dá uma olhadinha aqui na tela junto com o meu vagalume aqui, ó. Tá. Nesse agravo, o que eu tenho que pedir? A antecipação dessa tutela recursal. O que eu tenho que falar para o tribunal? Tribunal, é o seguinte: eu estou agravando porque a minha tutela antecipada foi negada lá no juízo de primeiro grau, tá? Mas eu não tenho condições de ficar aqui de braço cruzado esperando vocês quererem decidir o mérito para que eu possa ter a internação. Então, no meu agravo, o que eu peço? Eu peço uma antecipação de tutela, por causa da urgência, da necessidade disso, tá? Agora, vamos pensar que a situação, essa antecipação da tutela recursal, você entendeu? Ficou claro agora? Sim, agora sim. Tá. Agora vamos pensar numa outra situação, tá? Você não está advogando. Vamos pensar que você está advogando pelo convênio. Tudo bem? Então, o que acontece? O cliente move uma ação em face do convênio
dizendo para o convênio o seguinte: eu preciso ser internado. E aí o convênio fala que não vai internar. Aí eu movo a ação em face do convênio. Movendo a ação em face do convênio, o juiz de primeiro grau fala assim: convênio, interna, que tem os requisitos da tutela interna, tá? Dessa decisão, que é uma decisão interlocutória, o que o convênio vai fazer? Agravo de instrumento, com pedido suspensivo. Por quê? Se a decisão de primeiro grau for positiva, que é o que aconteceu, ela foi positiva, o réu agrava, pedindo a suspensão dos efeitos dessa tutela até que seja analisado as características de mérito. Então, a gente precisa, para verificar se vai ser efeito suspensivo ou se vai ser antecipação de tutela recursal, a gente precisa verificar, primeiro, quem está interpondo o agravo. Segundo, qual foi a decisão da tutela em primeiro grau. Ficou claro agora? Ó, o que Se não ficou, fala. Não, eu entendi. O que eu não entendi, na realidade, é o efeito suspensivo. Vamos supor, para o convênio, igual o exemplo que você está dando. O efeito suspensivo, ele vai fazer o quê, na realidade? Isso eu não entendi. Ah, entendi. O efeito suspensivo vai fazer o seguinte: convênio, não cumpre a tutela porque eu vou analisar. Em primeiro grau, o juiz mandou interna, não é isso? Aí o convênio vai e agrava. E no pedido do agravo, ele fala o seguinte: suspende essa tutela até a análise do mérito. Tá. É a suspensão dos efeitos da tutela. Então, mas na prática, ele vai internar a pessoa? O convênio? Então, não? tudo vai depender. Porque o que a gente tem que entender aqui? Aqui, ó. A regra dos recursos é um efeito devolutivo, tá? Então, a regra do recurso é: a tutela foi deferida, cumpra-se. Interna a pessoa. A regra é essa. No agravo, eu posso pedir o efeito suspensivo, né? Então, a gente vai precisar aguardar a decisão do agravo. Enquanto eu não tenho a decisão do agravo, a tutela é cumprida, sob pena de multa. Tá, agora entendi. Entendeu? Entendi. Enquanto a gente não tem uma decisão, porque como eu tenho que trabalhar na regra, e vai que o convênio também não pede o efeito suspensivo. Isso pode acontecer, o convênio não pediu o efeito, não pede modificação de efeito, né? Então, isso também pode vir a acontecer, de não se pedir a modificação do efeito com relação à situação da tutela. Tudo bem, Valéria? Ficou melhor agora? Sim, entendi. Entendeu? Eu não estava entendendo, eu acho que eu entendi. Sim. Tá. Eu vou mostrar onde que se encaixa essas situações dentro da peça do agravo, tá? Então, a gente viu aqui que o 1016 fala que a gente tem as características, então, de apresentar o nome e o prenome das partes, fazer toda essa exposição de fato, todas essas razões de pedido, e, em especial, essas características aí dos nomes do advogado. Por que disso? Porque como a peça ela é apresentada diretamente ao tribunal, o tribunal não tem, então, essas informações, né? Eu trouxe aqui, aí, entrando na questão, na dúvida da Amélia nada, da Valéria. A Amélia não está aqui hoje.
Eu trouxe aqui como que ficaria na vida prática uma peça aí de interposição de agravo. Então, acompanha aqui, ó, o vagalume. E esse processo, ele corria, né? Esse processo já está extinto. Ele corria em São Paulo, né? Então, na verdade, ele corria em Guarulhos. Por isso que a gente propôs o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa tarja preta aqui, a gente era um processo que corria em segredo de justiça. Então, eu tampei aqui, mas era o nome das partes, né? E os dados de qualificação, então nome, sobrenome, RG, CPF. A mesma coisa que a gente faz na petição inicial, tá? No inciso 2º do 319. Então, a mesma qualificação que a gente faz lá, a gente coloca aqui. Aqui a gente tem um agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela. O que era esse processo aqui? Esse processo, nós estávamos pedindo para a AMIL um procedimento a ser realizado. Não era um procedimento cirúrgico, tá? Era um procedimento que precisaria ser realizado através da assistência médica. E a AMIL alegava que não podia fazer esse procedimento, tendo em vista que não tinha cobertura do plano para isso, tá? Nós apresentamos a ação, então, perante a comarca de Guarulhos e pedimos uma tutela antecipada para que os procedimentos já fossem realizados antes de ser analisado o mérito. Porque os procedimentos que precisavam ser realizados eram procedimentos para uma inseminação artificial. Então, era necessário que já começassem os procedimentos para, ao final, ser realizada a inseminação. E a AMIL alegando que isso não podia ser feito. Então, nós pedimos uma tutela antecipada para que já começassem os procedimentos e o juiz negou a tutela, dizendo que a tutela se misturava com o mérito, mas eram pedidos distintos. Então, nós apresentamos agravo de instrumento. E aqui, ó, nessa parte que está em vermelho, a gente coloca que requer que o recurso seja recebido e processado, concedendo de imediato essa antecipação de tutela. Então, requerendo que já fosse concedida o começo do tratamento, né? Essas primeiras situações do tratamento que precisam ser realizadas, esses primeiros procedimentos, que é a parte de exames, né? A gente requereu ainda a juntada de guias, porque o agravante não tinha benefício da justiça gratuita, e pedimos para a parte contrária apresentar aí no prazo legal a contraminuta de agravo, tá? Então, aqui a gente já estava pedindo essa antecipação de tutela pretendida, uma vez que nós estávamos pelo autor e existia, então, essa situação dessa tutela que tinha sido negada. O 1017, ele fala como que é formado esse instrumento. Por que chama agravo de instrumento? Chama agravo de instrumento porque eu tenho uma petição recursal, que é o agravo, né? E junto com ele eu formo um instrumento. E esse instrumento compete a cópias do processo principal. Então, o 1017, ele traz lá algumas peças que são obrigatórias e outras que são facultativas. Então, as obrigatórias são petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, então que comprove que você está agravando no prazo correto, e as procurações do agravante e do agravado, porque, como eu disse, né, é um processo que ele é interposto diretamente ao Tribunal de Justiça. Então, essa que é a necessidade da gente apresentar esses documentos. A declaração de inexistência de qualquer dos documentos do inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de responsabilidade pessoal. Então, se porventura a gente não tiver alguma dessas
algum desses documentos, a gente tem que falar da inexistência deles, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente pode estar apresentando agravo de um processo na qual o réu ainda nem foi citado para contestar. Então, a gente precisa informar que não estamos juntando contestação, uma vez que o réu ainda não foi citado para contestar, tá? E algumas peças que são facultativas. Então, são aquelas peças que o advogado do agravante acha que seja útil para aquele processo em si, né? Então, por exemplo, eu acho que é útil juntada de um recibo de pagamento. Eu acho que é útil a juntada de uma certidão de nascimento. Aí são peças facultativas, tá? Então, obrigatoriamente, o que a gente precisa entender aqui? O código, quando ele foi feito, o CPC, quando ele foi feito, a gente não tinha ainda essa força que o processo digital tem hoje. Então, a gente fala aqui ainda de cópias, né? Da inicial, da contestação, da decisão que está sendo agravada, dessa certidão. Então, ele fala de todos esses documentos aqui em cópias, né? Então, ele fala da decisão agravada, que é para conhecimento da decisão que está sendo recorrida, um documento oficial que comprove a tempestividade e as procurações do agravante e do agravado, tá? Agravante é aquele que interpõe agravo e agravado é aquele que sofre o agravo, tá? Então, o agravante, para a gente saber quem é o advogado que tem poderes para agravar, e o agravado, para a gente saber quem é a pessoa que vai ter que ser intimada para apresentar contra-razões ou contra-minuta de agravo. Então, aqui eu trouxe um gráfico, talvez para ficar um pouco mais fácil, né? As peças obrigatórias são essas que estão em vermelho, do 1017. Então, procurações, petição inicial, decisão interlocutória, contestação, certidão de intimação do patrono do recorrente. Isso aqui são as peças obrigatórias. As facultativas. Então, aqui eu trouxe várias situações, né? Então, por exemplo, prova da locação de um imóvel, carteira de CNH, da data de nascimento, contrato social. São documentos que não estão no rol do 1017 como peças obrigatórias. Então, por esse motivo, são peças facultativas que o advogado entende que sejam necessários. Eu, particularmente, trabalho da seguinte forma. Eu junto as peças obrigatórias, informo que estou fazendo a juntada das peças obrigatórias e junto todo o restante do processo. Que assim ninguém pode falar que eu esqueci de alguma coisa, tá? Hoje em dia, no processo eletrônico, a gente faz o download do processo, né? E aí, com esse download do processo, a gente faz essa juntada, a gente apresenta esse agravo de instrumento. Então, a gente tem lá essa peça introdutória aqui, né? Dizendo que a gente está apresentando agravo de instrumento, termos em que pede deferimento, e posteriormente a gente passa para a minuta do agravo de instrumento. A minuta do agravo de instrumento é onde você vai trazer as suas exposições de fato e de direito e as suas razões pelo qual esse agravo precisa ser recebido e pelo motivo pelo qual precisa ser feita essa modificação de decisão, tá? Então, a gente tem lá minuta de agravo de instrumento, tá? Ou razões de agravo de instrumento, tanto faz. Agravante e agravado, processo, qual é a vara de origem, os nossos cumprimentos ao tribunal, tá? Então, a gente tem aqui essa parte introdutória dessa minuta. O juiz de origem, isso daqui é uma coisa muito importante, presta bastante atenção nisso. O juiz de origem, ele não tem ciência desse agravo, tá? Então, vamos pensar no seguinte. É um processo que está correndo na segunda vara civil de Pernambuco, tá? E aí a decisão lá da tutela foi negada, eu vou agravar.
O juiz de primeiro grau não tem ciência da apresentação deste agravo. Eu não vou comunicar a ele, eu não vou interpor uma petição para ele dizendo remeta-se ao tribunal, porque isso é recurso. O agravo ele é interposto diretamente ao tribunal. Então, o juiz de primeiro grau, ele não tem ciência deste agravo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com isso? Presta atenção aqui, ó. O juiz de origem não tem ciência da interposição do agravo, por isso poderá o agravante requerer a juntada no juízo de origem da petição do agravo mais a relação de documentos que foi juntado. Então, o que eu vou mandar para o juízo de primeiro grau? Juízo de primeiro grau é o seguinte: agravei da sua decisão. Neste ato junto, comprovante da juntada do agravo lá no tribunal, petição do agravo e todos os documentos que eu juntei no agravo de instrumento, tá? Uma observação importante é que no processo eletrônico, essa informação de que você juntou o agravo é opcional, porque como é tudo automatizado, então vai chegar para o juiz de primeiro grau a notícia do agravo. Agora, no processo físico, é obrigatório, no prazo de 3 dias, você comunicar que você apresentou agravo de instrumento. Então, se você estiver falando de um processo físico, você tem 3 dias para informar a apresentação do agravo. Se você estiver falando de um processo eletrônico, é opcional essa informação. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Bem? Então tá bom. Vamos continuar. Tudo bem. Aqui eu trouxe um modelo de como que é essa petição quando a gente informa ao juiz de primeiro grau que nós apresentamos agravo, né? Então, a gente interpõe lá, apresenta essa petição ao juízo que proferiu a decisão interlocutória, né? Informa que interpôs o recurso de agravo, fala quais foram os documentos que foram juntados e a gente faz lá o protocolo no próprio processo digital. Não se esquecendo que no processo físico você é obrigado a fazer isso no prazo de 3 dias, no digital é opcional, tá? Mas não custa nada fazer, junta lá, informa que você juntou agravo, mesmo porque você informando o juiz de primeiro grau que você apresentou agravo, pode ser que ele se retrate da decisão. E aí o seu agravo perde o objeto, né? Então, informe a ele que você apresentou agravo de petição, que você apresentou agravo de instrumento da decisão interlocutória dele. O 1018 fala, então, com relação que esses processos que são eletrônicos, o agravante tomará o que não é eletrônico, prazo de 3 dias para informação, né, de que você apresentou agravo. Se for eletrônico, isso é uma situação facultativa, tá? O descumprimento no processo físico de não informar que você apresentou o agravo pode gerar do agravo não ser recebido. Então, por isso a importância da apresentação. E quando o juiz de origem recebe a petição, ele pode reconsiderar a decisão agravada. Então, por isso que é importante você informar, mesmo que seja no processo digital, informe que você apresentou agravo, né? Nesse prazo de 3 dias, mesmo no processo digital. Porque é a oportunidade do juiz da decisão agravada, porventura, reconsiderar a decisão. E aí, dessa forma, o seu agravo, ele perde o objeto, tá? Então, sempre acho válido a gente fazer essa apresentação. O 1019, ele fala como que esse agravo vai tramitar dentro do tribunal. O que não é aqui, na verdade, a nossa intenção, verificar como que esse agravo vai tramitar dentro do tribunal, né? Mas, de forma resumida, ele é recebido pelo relator, tá? Recebido pelo relator,
o relator faz a análise desse agravo, pode ter uma decisão monocrática, se o relator verificar que não é uma situação da necessidade da chamada do colegiado, então ele mesmo já pode fazer essa decisão monocrática. Eu tive uma vez um agravo que foi apresentado tendo em vista uma não concessão dos benefícios da justiça gratuita. Então, nós juntamos nesse agravo, eu pedi a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial, o juiz falou que não ia conceder, mesmo tendo sido juntado olerites, mesmo tendo sido juntado declaração de pobreza, o juiz de primeiro grau falou que não era caso de concessão de benefícios da justiça gratuita, foi apresentado agravo, e aí eu tive uma decisão monocrática, porque o relator, ao receber o agravo, ele verificou os documentos juntados e disse que era caso, sim, da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nem chamou o colegiado para uma sessão de julgamento, e ele mesmo fez a sua decisão monocrática. Então, isso também pode vir a acontecer, tá? Então, recebido o agravo e distribuído imediatamente, se não for o caso do 932, o relator pode julgar de forma monocrática, pode conceder liminarmente o efeito suspensivo ou antecipação de tutela, que foi o que a gente conversou, intimar a parte contrária para apresentar a contraminuta do agravo, ou determinar a intimação do Ministério Público, se for caso de manifestação do Ministério Público no prazo de 15 dias. Então, é o relator que toma aí essas decisões. Após a manifestação do agravado, o relator também ainda pode julgar de forma monocrática essa decisão, pode elaborar o voto para o julgamento do colegiado e colocar em pauta esse recurso, né? E tomar cuidado aí que o relator, esse prazo entre o mandar para pauta e o julgamento não pode ser superior a 1 mês da intimação do agravado. Então, tem que obedecer aí esse prazo do 2020, que às vezes não é obedecido. Cabe agravo, então, também, que aí é um ponto importante aqui para a gente, que é esse agravo de instrumento em recurso especial. Por quê? Como eu disse, o 1015, ele traz um rol taxativo do agravo, né? Mas o último inciso do 1015, ele fala o seguinte, olha, cabe agravo também de outras decisões, de outras situações que estão dentro do Código. Então, o 1042, ele fala que cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, quando o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial for negado, para que esse recurso possa ser aceito pela instância superior, você tem que fazer isso por meio de agravo de instrumento em recurso especial ou em recurso extraordinário. Então, acompanhe aqui essas observações em azul, ó. O agravo tem como objetivo possibilitar a subida do recurso para que seja conhecida a matéria pelo Tribunal Superior, no caso do recurso especial, STJ, no caso do extraordinário, STF. Então, se acontecer as características do 1042, do seu recurso especial ser negado, cabe agravo de instrumento. Para quê? Agravo de instrumento em recurso especial para que o seu recurso especial seja remetido ao STJ, tá? É para destrancar o recurso que a gente fala. O prazo é de 15 dias, não tem exigência de preparo, então no agravo de instrumento em recurso especial não tem preparo, tá? E, além disso, também não tem juntada de peças obrigatórias ou facultativas, tá? No agravo de instrumento em recurso especial, a única coisa que a gente tem é a peça,
tá? Então, a gente tem a peça de introdução do agravo e a peça de razões do agravo. A gente não tem custas e, além de não ter custas, a gente não tem a juntada das peças, tá? Então, o 1042 é uma das possibilidades do último inciso do 1015. O JEC, até então, não era cabível agravo de instrumento, hoje em dia ele já cabe, tá? Com a modificação aí em 2015, a gente passou a ter agravo de instrumento no juizado especial civil. Tudo bem até aqui com a teoria, para a gente poder ver a estrutura? Tudo bem. Hein? Então vamos lá. Isso daqui tá praticamente uma aula particular hoje, hein? Né? Só perdoem pela voz, é que eu tô desde as 8 dando aula e eu vou até as 4. Daqui a pouco ela vai dar uma travada. Mas vamos lá. Então a gente viu que no 1016 a gente precisa ter o nome das partes, posição dos fatos, as razões do pedido e o nome completo aí das partes e dos advogados, né? Obrigatoriamente, no agravo de instrumento, a gente tem que mostrar as peças obrigatórias e facultativas. Não se esqueçam que no agravo em recurso especial, a gente não tem peça obrigatória e facultativa, tá bom? Mas a gente tem a mesma estrutura do agravo. Então, vamos lá. Aqui a gente está interpondo, então, um agravo ao desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, estamos apresentando aqui um agravo de instrumento. Se fosse um agravo em recurso especial, agravo de instrumento em recurso especial, né? Estamos, em vez do 1015, seria o 1042. Mas aqui a gente tem que qualificar, tá? Isso que eu disse lá no início, fazer essa qualificação. Então, é um preâmbulo normal que a gente tem. As peças obrigatórias e facultativas, que no recurso no agravo em recurso especial a gente não tem a necessidade da juntada dessas peças, tá? Mas se é um agravo de instrumento, a gente junta as peças obrigatórias e as facultativas. Informa, né? Se tem benefício da justiça gratuita ou não. Tomem cuidado que no problema que vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando num processo que começou numa ação popular. Então, a própria legislação da ação popular já concede ao autor o não pagamento das custas, tá? Então, automaticamente, você tem que informar aqui de que você não está recolhendo as custas, porque a própria legislação diz que não tem essa necessidade. Razões recursais, então, agravante e agravado, qual que é o processo de origem. Aí não se esqueçam de fazer lá os cumprimentos ao tribunal. Dos fatos. Nos fatos, um resumo do processo, né? Então, um resumo daquilo que foi negado. No caso do recurso, do agravo em recurso especial, a gente vai fazer um resumo da importância daquele recurso especial ser levado para frente. Então, é importante a gente dizer que ele não pode parar ali, que tem discussões que feriram gravemente a legislação. Então, por esse motivo que esse recurso ele precisa ser destrancado, né? Por esse motivo que esse recurso precisa ser analisado pela instância suprema. Verificar se tem a situação de liminar ou de tutela antecipada para poder pedir. Na parte do mérito, né? Verificar lá o que enseja o deferimento, no caso de vocês, o deferimento para que esse recurso especial seja aceito pelo STJ. Então, informar que, olha, a decisão feriu lei infraconstitucional, por esse motivo é necessária a análise do STJ referente a esse ferimento. Então, bater nessas situações, né? Bater na importância de que o STJ analise esse recurso especial. E, na conclusão, pedir, né, para que esse recurso especial seja analisado
e por qual motivo você quer a reforma dessa decisão. Então, requer-se a reforma da decisão para que o recurso especial seja analisado, tendo em vista que feriu lei infraconstitucional em tais pontos, né? E aí, termos em que pede deferimento e o seu agravo em recurso especial, ele está pronto para ser protocolado, tá? Alguma dúvida aqui? Eu achei fácil. Não tem dúvida, não. Não tem dúvida? Não, Achei sem dúvida. tranquilo. Por enquanto, não. Daqui a pouco tem. Sem problema. Gente, é isso que eu tinha para falar com vocês nesse sábado de sol. Deixa eu trazer aqui minha montanha de volta. Aqui. É isso que eu tinha para falar com vocês, então, nesse sábado de sol. De cumprimento de sentença, de agravo de instrumento. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. A gente se encontra sábado que vem, porque agora a gente tem aula todo sábado, pelo menos até o final do mês aí, tá? Então a gente se encontra sábado que vem. Bom almoço de domingo para vocês amanhã, boa soneca do sábado à tarde. E a gente se encontra sábado que vem. Beijos a vocês. Até mais, obrigado.